A paz do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje no programa, nós estamos aqui hoje com o evangelista, o irmão Isaac, servo do Deus Altíssimo. Grandes milagres, grandes coisas Deus vem fazendo sobre a vida do irmão Isaac, principalmente ele que trabalha em linha de frente na área da saúde, nesse tempo de epidemia. Deus vem fazendo grandes coisas sobre a vida dele. Não sai daí, irmãos, compartilha, se inscreve no canal, clica no sinozinho para que você possa receber todas as notificações e seja um canal de bênção, abençoando as pessoas, compartilhando esse momento abençoado para a glória de Deus. Programa Plantando Fé, Colhendo Milagre, está no ar. A paz do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres. Nós estamos aqui hoje com o servo do Deus Altíssimo, o evangelista Isaac. Deus vem fazendo grandes coisas através da vida desse homem, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, evangelista Isaac. A paz do Senhor, irmão Erivan. É um prazer imenso estar aqui com vocês, telespectadores aqui desse programa abençoado, que Deus colocou no teu coração, colocou no coração dessa empresa, para poder abençoar o povo de Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a honra é nossa. Amém. De ter o Senhor aqui conosco. E nós sabemos que Deus vem fazendo grandes coisas na sua vida, amém, grandes milagres, amém, grandes transformação. Deus vem fazendo sobre a vida do evangelista Isaac, irmão. É algo tremendo que Deus vem fazendo sobre a vida dele, do início do chamado dele até agora. Amém. E ainda grandes coisas Deus vai fazer sobre a sua vida ainda, evangelista Isaac. Em nome de Jesus. Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Isaac, o senhor trabalha na área da saúde. Isso. Eu trabalho no setor de engenharia clínica, sou auxiliar técnico lá, sim, equipamentos hospitalares, equipamentos assim que usam em pacientes que estão em UTI, pacientes que estão graves. Eu trabalho nessa área. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes da gente entrar nesse assunto de pandemia, nós queremos saber um pouco da sua história. Amém. Em que sentido? A transformação que Deus fez sobre a sua vida. Amém. Há quanto tempo o senhor é um servo do Deus Altíssimo? Elivan, fez 11 anos agora, foi em 2010, sim, que eu conheci Jesus, me apaixonei por Jesus. Uma paixão. Em 2010, amor mesmo, de verdade. Amor recíproco, porque quando a gente dá amor a Jesus, Jesus já deu muito mais a gente. E assim, quando eu conheci Jesus, eu era uma pessoa que... Eu tinha um temor a Deus, mas era um temor a Deus, assim, eu deixava Deus um pouco de segundo plano. Sim. Entendeu? Mas quando eu conheci realmente o evangelho da cruz, o chamado de Deus, o verdadeiro evangelho, eu me apaixonei por ele, por esse Deus. Porque muitas das vezes as pessoas estão lá fora e tem um vazio imenso, que muitas das vezes quer preencher esse vazio com bebedeiras, com drogas, com baladas, mas esse vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ele traz uma verdadeira alegria, traz uma verdadeira paz, um verdadeiro caráter, não é isso, irmão Isaac? Assim como Deus fez sobre a sua vida. Amém. E hoje o senhor congrega hoje? Hoje eu congrego na Igreja Batista Betel, com o pastor Gilson Oliveira. Sério. Que Deus continue abençoando o pastor Gilson, homem de Deus, abençoado. Me ajudou muito nessa caminhada e continua me ajudando. E hoje eu congrego na Batista Betel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há quanto tempo tem que o senhor congrega junto com ele? Desde o início da sua conversão? Desde o início da conversão. Em 2010, fez 11 anos agora em fevereiro. Louvado seja o nome do Senhor. E o senhor a gente estava conversando ali nos bastidores, que o milagre que Deus fez sobre a vida do senhor, que o senhor tinha um desejo muito forte de ser pai. Isso, é verdade. Eu casei com minha esposa, o nome dela é Teilza, está assistindo também, um abraço para ela, amo você, meu amor. É assim, a gente casou em 2007, e a gente vem de 2007 e até agora, 2020, assim, com um desejo e um sonho de ser pai e mãe, né? Sem tratamento, tentando direto. Tentando sempre, esperando no Senhor. Porque assim, ela começou também a estudar, fazer faculdade, fazer cursos. E assim, tem coisas também que a gente teve a questão no começo optar, sim, mas a gente nunca, assim, sempre tomava métodos contraceptivos, essas coisas para poder não engravidar. Mas a partir do momento quando a gente fez 8 anos de casado, a gente começou a tentar e a gente percebeu que não estava dando certo. Sim. Mas não era questão de dando certo, porque tudo é no tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo é no tempo determinado do Senhor.
E quando, em 2019, quando ela terminou o curso, terminou a faculdade, aí a gente já estava pensando assim, que para fazer um tratamento, né? Procurar um especialista para poder fazer um tratamento para poder chegar à gravidez, né? Sim. Entendeu? Mas aí a gente lembrou, e que a gente tem o Espírito Santo no nosso coração, Louvado seja Deus. que existe tratamento, existe a medicina, existe a razão e a fé. A gente ia procurar a razão, mas a gente preferiu procurar a fé, primeiramente. A gente buscou a fé no Senhor, um propósito de consagrar a nossa filha, que é agora, ao Senhor. E dizer assim, Senhor, se for da tua vontade, antes de ser esse gerada. sonho, antes de ser gerada, o Senhor venha conceder esse sonho pra gente. Isso é fé. E tem pessoas, às vezes, que sempre perguntavam, né, vai ter filho quando? E vocês têm tanto tempo de casar, vai ter filho quando? E a gente não mostrava, mas a gente se entristecia, ia para casa triste, alguma coisa assim, porque a gente tinha aquele desejo no coração. Mas a gente colocou em propósito, em oração, e foi uma coisa natural que Deus fez na nossa vida. Depois de quanto tempo? Depois de 13 anos de casado. Que a gente casou em 2007, sim. E aí 13 anos fez em 2020 agora. E quando foi em janeiro de 2020, minha esposa, dia 2 de janeiro de 2020, ela fez o exame e chegou para mim e falou que estava grávida. Louvado seja Deus. E antes disso, minha esposa ter passado por tratamento do tumor da tireoide, ela ia ter que tomar iodo. Porque é até um pouco extenso, é um tempo até extenso, não podia engravidar, porque se ela tomasse esse iodo na medicação na época, podia ficar um pouco estéril, porque ele ia fazer cirurgia, ia passar um tratamento mais doloroso. Sim. Mas, para honra e glória do Senhor, quando ela foi fazer essa cirurgia, o médico de cabeça e pescoço cirurgião descobriu que o nódulo tinha só desaparecido. Louvado seja Deus. Isso é resposta de oração. Louvado seja Deus. Resposta de oração. Irmãos, toda oração que você coloca diante de Deus, ela é respondida. Daniel, ele orou 21 dias esperando uma resposta do Senhor. Não foi isso, evangelista? Isso. E quando ele estava orando, vinha desânimo sobre a vida dele, mas ele tinha propósito com o Senhor. As tempestades vinham, os momentos difíceis vinham, havia muitas das vezes o pensamento contrário que iria fazer com que ele viesse parar, imagino eu, mas ele tinha propósito, ele sabia que Deus ia responder a sua oração. Então as potestades e os principados queriam impedir da resposta chegar até Daniel, e Deus enviou Miguel. E quando ele chegou com a resposta até Daniel, ele disse, desde o primeiro dia. Amém. A sua oração foi ouvida, e ouvi por causa das suas palavras. Exatamente isso. Ele veio por causa das suas palavras. A Bíblia diz, aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, e os que esperam nele nunca ficarão decepcionados, evangelista. Exatamente isso. E quando a gente espera no Senhor, Ele faz além daquilo que a gente pedimos, daquilo que a gente pensamos, porque a nossa mente é humana e pensamos pequeno, e os projetos de Deus e os sonhos de Deus é maior do que o nosso. Exatamente. Então o Senhor sonhou com uma criança, queria ter um filho, orou esse período todo, mas não desanimou. Isso. Porque você sabia que a qualquer momento Deus iria lhe responder. Isso é fé. Fé é você enxergar o que você não está vendo. Trouxe a existência. Exatamente isso. E quando a gente colocou em fé, em oração, é algo impressionante de Deus, da parte do Senhor, que quando você colocar em fé e coloca em oração, você recebe um bálsamo do Senhor no coração e é uma confirmação. Diz assim, filho, eu estou contigo. Louvado seja Deus. Não se preocupe, porque se eu já fiz por você, o que eu já fiz, o que é para ser feito ainda vai acontecer, que é consequência. Pode acontecer. Ele quer que a gente confie e venha esperar sempre nele. Porque quando a gente espera nele, se você espera no ser humano, ou nos seus bens materiais, ou na sua capacidade e no seu dinheiro, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso. Mas quando você espera no Senhor, a Bíblia diz que ele trabalha a favor daquele que nele espera. Então você está dormindo, você está descansando, você está trabalhando, fazendo seus afazeres dentro da sua casa, mas quando você espera no Senhor, Ele está trabalhando ao seu favor em oculto para lhe honrar em público. Exatamente isso. Assim como Deus fez sobre a sua vida. Exatamente isso. E assim como Deus vai fazer mais ainda. Muito mais. Para honrar em público. Porque nós sonhamos, exatamente projetamos, entregamos na mão dele,
pedimos a Ele reforço e ajuda para prosseguir e Ele responde a oração. Exatamente isso. E quando a gente coloca um propósito diante do Senhor e aquele propósito faz com que você queira atrair a presença dEle, acontece. Se é para a glória dEle, acontece. Acontece. Por isso que é a questão do descansar no Senhor. É porque quando você coloca a sua expectativa nele, você sabe quem responde, você sabe quem faz. Então, se ele já fez algo muito maior, que foi a cruz do Calvário, foi nos salvar, foi nos dar a salvação, as outras coisas ele faz que serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelista Isaac, e como é para você hoje servir ao Senhor? Qual é a gratificação e a satisfação? Como você se sente? Ivan, servir ao Senhor, eu posso falar até na questão, até do meu trabalho. Que você quer falar a questão da pandemia, a gente não citou, e a gente vai começar a citar sobre isso também. Eu vou colocar o trabalho porque é uma coisa recente. Sim. Agora. Eu acredito muito, em 99%, 100%, que o amor que eu tenho por Jesus e a confiança que eu tenho nele é que me põe de pé todos os dias. Você já viu grandes livramentos que Deus deu? Porque já vi grandes livramentos, eu já presenciei muitas coisas no meu trabalho, eu já presenciei muitas pessoas pedindo ajuda, muitas pessoas precisando de uma oração, precisando de conversar, precisando de amor, precisando de uma palavra, precisando de um conforto. E eu sei que Jesus colocou no meu coração, me colocou ali como um propósito. Louvado seja Deus. Entendeu? Então, a minha alegria hoje de servir ao Senhor é ver pessoas sendo abençoadas por Ele. Porque assim, o apóstolo Paulo fala na carta 1 Coríntios 11:1, ele dá um conselho aos coríntios: sejais imitadores de Cristo, assim como eu o imitei. O apóstolo Paulo não fala que nós vamos ser igual a Jesus. Ele fala que vocês sejais imitadores, porque quando você tenta imitar uma pessoa, tenta imitar alguém, e a Jesus primeiramente, você vai chegar um pouco parecer com ele, mas não vai ser igual a ele. Então você vai fazer as coisas que ele faria. É orar por alguém, é falar do amor dele por alguém, é entregar amor, que Jesus só veio para entregar amor. E como o senhor mesmo falou aqui, para todos ouvirem e ver, você tinha um desejo muito grande de ser pai. É exatamente já tentou isso. Várias vezes, exatamente de várias isso. formas, exatamente e não conseguiu. E a resposta Isaac teve através da oração. Da oração. Isso é gratificante, porque Deus ele vem restituindo tudo aquilo que você não tinha e tudo aquilo que você perdeu aos poucos. Quer saber mais? Não sai daí. Nós vamos para o comercial. Já já nós estamos de volta. Amém. Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você! Quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom! Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso. Velocidade dobrada para todos os planos. Contrato sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica. Cliente fiel ganha brinde todo mês. Isso é Minas Telecom. O melhor e mais completo provedor de internet da região. Minas Telecom, a conexão certa para você. Gráfica Daniel Designer, impressão de alta qualidade, panfletos, cartões de visita, cartazes e muito mais. Criação de arte para as redes sociais, marketing político e comercial. Atendemos pelo WhatsApp, Instagram e Facebook ou ligue 799-9956-4135. Se preferir, faça-nos uma visita. Rua Acrísio Garcês, 154, próximo à Filarmônica, Lagarto, Sergipe. Sistema Lagardense de Comunicação. TV Seregi. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres. Nós estamos aqui com o evangelista, o irmão Isaac, Amém. Servo do Deus Altíssimo. Você viu no primeiro bloco as coisas que Deus, os milagres que Deus vem operando através da vida Amém, desse homem. Jesus. Ele desejava ser pai, fez de tudo, mas não conseguiu. Quando ele foi até o Senhor em oração, Amém. ele teve resposta. Glória a Deus. E o inimigo queria fazer de tudo para essa criança não vir até a terra, porque o inimigo não queria que o sonho de Isaac fosse realizado. Mas Deus é maior do que os nossos adversários. Deus é maior do que o seu adversário. Deus ele opera acima dos seus adversários. Os seus adversários diante do nosso Deus, né, irmão Isaac? Não é nada, porque o nosso Deus ele já venceu na cruz do Calvário, ele já nos concedeu a vitória. E não há o que temer, porque operando Deus na minha e na sua vida e do evangelista Isaac, quem impedirá? Amém. Evangelista Isaac,
O senhor hoje, o senhor hoje trabalha na área da saúde. Isso. Nesse tempo de pandemia. Como é para você trabalhar no hospital nesse tempo? Porque são muitas pressões psicológicas, muitas pessoas doentes. Explica um pouco para a gente. Elivan, meu amigo, assim, é um tema que, se eu falar assim, o hospital hoje para trabalhar na pandemia é um desafio, é um desafio. Um cenário de guerra. É algo desafiador, entendeu? Mas assim, como eu falei no bloco anterior, para a honra e glória do Senhor, Deus me colocou como um propósito. Eu creio que em todo lugar que eu for, em um trabalho ou em casa, na família, eu tenho um propósito do Senhor. Em orar, em buscar o Senhor, mas não é fácil. Sim. Se eu falar a você que é fácil trabalhar num ambiente desse, de cenário de guerra que a gente está vivendo, não é fácil. Mas eu creio muito no Deus que eu sirvo e sei que Ele nos sustenta. Principalmente o senhor que trabalha nessa área, depois ter que voltar para casa para rever sua família. Isso, aquela questão do medo, porque nós somos carne, nós sabemos que nós temos medo, entendeu? E de chegar em casa, querer abraçar minha filha. Um exemplo mesmo, se eu dar plantão hoje à noite, amanhã pelo dia eu passo o dia de máscara, 24 horas em casa, é um protocolo que eu faço já. Em casa com a filha, mas de máscara, para poder não chegar a afetar ela em alguma coisa. Em caso de vigilância. Então, a questão da vigilância, entendeu? Que a gente tem que ter. Então, a gente tem que ter, assim, a confiança em Deus e a vigilância também. Fazer a nossa parte, tá entendendo? E o medo também, os meus pais são idosos, meu sogro, minha sogra, minha esposa, entendeu? Também da área da saúde. Mas a gente tem aquela questão, e a única palavra que eu digo assim, que nos fortalece é a confiança que a gente tem no nosso Deus. E são muita gente contaminada. Muitas pessoas contaminadas, a doença é algo sério, algo a ser levado em consideração. Não é nada que é arranjado, não é nada não. É algo sério. Não é nada configurado, é algo real. Isso, é algo real, não é nada abstrato, é algo real. Entendeu? E a gente tem que saber que nós temos a nossa confiança em Deus, mas também Deus também depende da gente em muitas coisas, a gente na nossa vigilância, entendeu? Mas, então, como eu vou responder a sua pergunta, trabalhar nesse ambiente, como eu falei no bloco anterior, 99%, eu digo 100%, se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu não estava suportando. Eu não suportaria. O que suporta é a fé. Eu não suportaria. É a fé. Porque eu sei a quem eu posso recorrer. Eu fico triste um pouco receoso, porque eu tenho amigos meus, profissionais de saúde, que às vezes não sabem a quem recorrer. Não sabem a quem buscar. Ele só conhece Deus, mas não tem intimidade com Deus. É diferente. Tá entendendo? Muito diferente. E assim, eu tenho um anseio de ver eles todos com intimidade com Deus, porque é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Tá entendendo? Quando a gente passa por uma dificuldade, é Deus que nos sustenta. Entendeu? Então, assim, além de vocês estão assistindo hoje, orar para as pessoas que estão enfermas, lembre de orar para os profissionais de saúde. Porque eles também precisam muito de oração. Muita pressão psicológica. Porque é pressão psicológica, é muita coisa. E eu sei que o nosso Redentor vive. Mas se o crente clamar, se a gente clamar e buscar a face do Senhor, Ele vem, faz morada e faz acontecer. Louvado seja Deus. E algumas pessoas passam por muito desespero no momento. Exatamente, síndrome do pânico, depressão, entendeu? É porque é antiético a gente falar assim, até não pode citar nomes ou falar se acontece muito no nosso meio, mas assim, eu vejo muitos amigos com depressão, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, pensamento de desistir, porque você trabalha com morte e com vida ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você vê uma pessoa saindo recuperada, você vê uma pessoa saindo morta por necrotério. Então é um choque de realidade, entendeu? Então você tem que ter a palavra de Deus alicerçada no seu coração para poder enfrentar esses obstáculos. E as pressões psicológicas para o senhor suportar e não ter um indício de ansiedade e depressão? Como foi? Porque acontece. Nós somos humanos. Eu sempre foi bom topar nesse assunto, que no começo da pandemia, quando muitos de nós achávamos que não ia acontecer uma coisa um pico tão geral assim no mundo, no início da pandemia, quando começou aquele pico mesmo a gente trabalhando, eu peguei a Covid em junho do ano passado. Minha esposa estava grávida, nosso sonho, a gente falou sobre o nosso sonho. Minha esposa estava grávida em casa, eu não estava podendo sair de casa, no início da pandemia, quase em junho.
que foi aquele pico que deu em junho. Eu tive a Covid, e a minha Covid eu fiquei com 6 dias em casa com febre alta. E ela tive grávida. falta de ar, e ela grávida em casa, sem poder ter contato comigo, ela com 7 meses. E eu ouvi da boca do obstetra dela, do médico dela, dizer assim, se ela pegar, pode ter um parto prematuro. Então, quer dizer, pressão psicológica, crise de ansiedade. Eu vou falar aqui, irmão, porque nós somos servos de Deus, mas nós temos que ser transparentes. E nós somos carne. Verdade. A gente serve um Deus que é o Deus que não tem limites, mas nosso corpo, nós temos limite no nosso corpo. E nós temos um Deus que é sem limites, entendeu? Então, a fortaleza que nós temos em Deus é que faz a gente reerguer, se levantar. Então, quer dizer que nessa época, quando passei por esse momento de aflição, eu busquei muito ao Senhor. Foi um tratamento para mim, eu busquei muito ao Senhor. E eu creio que eu respondi sua pergunta. A chave para o sucesso, a chave para qualquer porta se abrir é a oração, intimidade com Deus. Para poder suportar qualquer situação. Porque eu coloquei meu joelho no chão. O senhor está trabalhando no tempo de pandemia. Peguei minha esposa grávida em casa, eu afastado, sem poder ter contato com ela. Ela tem precisando de assistência, que é grávida com 7 meses de assistência. Primeira filha, primeiro filho, sem saber o que pode acontecer no dia da manhã. Aí a ansiedade bateu no coração. Aí eu dei um estalo Espírito Santo, que o Pai fala, eu irei, mas deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo do Senhor. Quando a gente dá aquele estado na mente, o Espírito Santo coloca assim, você tem o Espírito Santo, você é diferente, então vá orar, vá buscar mais ao Senhor, vá buscar a Deus, porque eu estou no controle de tudo, nada sai do meu controle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aos poucos você foi criando força dentro de si. Exatamente isso. Foi criando ânimo. Porque a gente, quando tem convicção de quem está no controle é mais superior do que eu e você, nós descansamos. Exatamente. Porque a fé gera descanso. E a Bíblia diz, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, ele, quando lança o fardo sobre o Senhor, ele diz que dá o alívio. É assim que aconteceu com o Senhor. Exatamente isso. Deus lhe deu alívio no início da pandemia. Você tinha um sonho de ser pai. E, de repente, o médico dela fala, se ela pegar, ela vai ter parto prematuro. Nesse tempo de epidemia, você rogou a Deus e Deus deu escape e livramento. Exatamente isso. O senhor contaminado dentro de casa. E ela não pegou. E meu sogro e minha sogra em casa com a gente, eles também não pegaram. Eu fiz um propósito com o Senhor. Senhor, ninguém vai pegar aqui. E quem deu o livramento? Senhor Jesus. Porque Cristo. O Senhor... Exatamente. Tudo aquilo que você pede ao Senhor, você não fica sem resposta. Muitas pessoas, evangelista, quer na hora que pede. Não é assim. Deus, primeiro, ele ensina você na teórica. Depois ele coloca você na prática. Para depois, quando você chegar do outro lado, você receber aquilo que você pediu. Não do seu jeito, mas maior, porque Deus preparou maior. Exatamente isso. E o Senhor, como um cristão naquele lugar, o Senhor vê muitas pessoas em desespero. Vejo. Precisando de uma palavra. Há 10 anos, assim, como a gente trabalha, como a gente não pode também misturar, assim, a gente... Tem a questão da ética, da gente respeitar o momento do trabalho, mas tem momentos que o Espírito Santo flora no nosso coração e ele dá a válvula de escape, ele dá um momento da gente pegar, porque gera falar de Jesus, que a gente vai pegando experiência no momento que a gente poder fazer ou não, entendeu? E quando tem uma oportunidade de fazer uma oração por alguém, entregar uma palavra... Sempre tem, né, Isaac? Sempre tem a oportunidade. E às vezes a pessoa não precisa nem de uma oração, porque a oração é a chave para tudo, mas só uma atenção de você falar assim, Deus é confiel. Deus é contigo. Deus está no controle de tudo. Porque quando você está numa enfermidade, você começa a pensar em várias coisas. Você começa a ter reflexão da sua vida, pensar em muitas coisas. Mas você chegar para a pessoa e dizer assim, Deus é fiel. Deus está no controle. Descansa no Senhor. Isso é como se fosse uma injeção de ânimo. Às vezes a morfina, que é o último estágio da dor, a medicação vai passar uma dor, às vezes ela não passa uma dor do que uma palavra como essa. De você dizer que Deus está no controle de tudo. Louvado seja Deus. E Deus colocou o Senhor naquele lugar para representar Ele. Amém. Pregar a palavra dEle, trazer refúgio para os que estão cansados e sobrecarregados. Amém. Porque tem muitas pessoas que estão ali, irmãos, que muitos pensam que nem vão sair dali, né? É verdade isso. Alguns têm pai, outros têm mãe já de idade, e muitas pessoas pensam que vai perder o seu pai e a sua mãe. Você que está me vendo aí do outro lado aí, não perca o seu ânimo. Não se desespere, não tema o tamanho dos ventos, a força do vento ou o tamanho das ondas que venha sobre a sua casa, sobre a sua família, porque o nosso Jesus, ele anda por cima da situação e ele acalma, ele é especialista, não é esse evangelista? Exatamente. Ele é especialista em acalmar
tempestades Exatamente. e fazer impossível na vida da pessoa. Isso. Se crês, verás a glória Glória de de Deus. Deus. É exatamente isso. Evangelista, se tem uma pessoa do outro lado que está te vendo e te ouvindo nesse momento, porque tem, que está passando por um início de desespero, tem algum parente que está no hospital, o que você tem para falar para ele? O que eu tenho que falar para você é que existe um Deus acima de todas as coisas. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha casa, a minha história. Hoje eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus que eu busco. E você também conhece também. Às vezes, irmão Isaac, eu não conheço esse Deus profundamente, mas se você se disponibilizar a conhecer, ele está aí. Jesus é educado. E eu gosto de sempre falar dessa forma. Jesus, ele está disponível para você, mas ele só entra no seu coração se você der lugar. Ele só entra na tua vida, irmão Erivan, se a gente abrir o coração para o Senhor. Ele não chega batendo na porta, derrubando a porta. Quem faz isso é o inimigo, é Satanás, porque ele é mal educado, ele vem para distrair a sua vida. Mas se você abrir a porta do seu coração na noite de hoje, né, que você está ouvindo aqui, nesta noite eu vim falar isso para você. Se você abrir seu coração, ele vai entrar e vai fazer morada e vai mudar a sua história. E tudo que você pedir em nome dele, ele fará na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, tem de bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Amém. Por onde quer que você andar. Exatamente isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não entre em desespero. Plante fé. Aí sim você vai colher grandes milagres sobre a sua vida. O programa já diz tudo, né? Já diz tudo. Já diz tudo, Plantando né? fé e colhendo. Colhendo milagres. Plante fé hoje, assim como o missionário Ivan falou. Plante e você vai colher. A colheita com Deus é perfeita. A colheita de Deus você vai colher algo que você pede de um jeito, mas Deus dá muito mais a você. Mais do que você pode pedir e pode imaginar. Porque você está vendo aqui hoje um exemplo grande, o evangelista Isaac. Deus, ele fez e vem fazendo grandes coisas através da vida dele. Isso aí é resposta de fé, de oração. De oração. De oração. A oração, quando você coloca diante do Senhor e você senta e descansa, você está mostrando para o Senhor que você está confiando nele. Você não está entrando em desespero e angústia. Você está confiando em quem você depositou a sua causa. Exatamente. A Bíblia diz que ele é um advogado e ele é fiel e justo. Ele não perde causa, ele não perde nenhuma situação. Jamais. Então, irmão, não tem nada impossível para a sua vida. Não tem nada difícil para você. E a última palavra, quem bate o martelo, é Deus. Exatamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Isaac. Muito obrigado. Foi uma honra, meu irmão, ter você aqui conosco, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sei que muitas oportunidades o Senhor vai conceder para a gente exatamente aqui, isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é uma honra imensa. Nós estamos chegando a mais um final de um programa, Plantando Fé e Colhendo Milagres. Eu peço a você que compartilhe, irmãos, abençoe as pessoas que estão ao seu redor e seja um canal de bênção, abençoando as pessoas. Eu quero orar por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te apresento a cada telespectadores e ouvinte, te apresento toda a família do irmão Isaac, cada um que trabalha aqui na TV CRG, eu apresento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que quer impedir o crescimento deles em todas as áreas, nós quebramos e repreendemos todo o mal. Em nome de Jesus, quebramos toda a fortaleza espiritual, ao contrário, quebramos todo o projeto de Satanás que esteja arquitetando para colocar tristeza, angústia, palavras de derrota, palavras de desânimo sobre a vida deles. Nós repreendemos e neutralizamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu abençoo todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, evangelista Isaac. Amém, foi uma honra. Obrigado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.